E aí, galera, vamos nessa então? Vamos trabalhar então esse termo órgão público. Você com certeza já se deparou com ele em vários momentos durante o seu estudo de direito administrativo. E pode ser que tenha pairado na sua cabeça algumas dúvidas ainda, algumas coisas que você não conseguiu absorver bem. Então vamos para o simples. O que é o órgão público? Vamos para a característica, classificação e acabou o estresse. Órgão público, para que você entenda bem, para que você conceitue bem, é necessário que você detenha o conhecimento da teoria do órgão. Não é a teoria do mandato, nem da representação, que para a gente não tem validade. Adotada no Brasil foi a teoria do órgão, que estabelece para você o seguinte: órgão público é toda entidade que faça parte de uma pessoa jurídica maior, mas que surgiu por conta de desmembramento ou por conta de uma desconcentração. Órgão público, na realidade, se você observar, ele possui como primeira característica o fato de não possuir personalidade jurídica própria. Se você já viu o vídeo de centralização, desconcentração e descentralização, você já viu, se você já estudou isso também, que desconcentração é um momento que uma pessoa jurídica se reorganiza administrativamente, criando órgãos de acesso. Então, aqueles órgãos, se você lembrar bem, não possuem personalidade jurídica. Eles estão atrelados a uma entidade que já possui a sua própria PJ. Segunda coisa, órgão público não possui patrimônio próprio. Até porque, cara, normalmente quando a entidade jurídica, né, ela cria aquele órgão público, ela oferece, ela transfere, ela passa a ele, né, o patrimônio vai precisar para poder fazer sua execução, para realizar o seu serviço. Não é que transfere com propriedade, mas transfere de deixar com ele. É um empréstimo, né? Se você vê, por exemplo, um carro de polícia federal passando pela rua, o carro não é da Polícia Federal, né? Na verdade, aquela viatura ali é emprestada à Polícia Federal, porque a Polícia Federal não possui esse patrimônio próprio, por ser um órgão, né? Ah, o Tribunal de Justiça tem um carro. Não, não tem um carro. O Tribunal de Justiça é um órgão público estadual, né, que vai ter ali um patrimônio dado pelo Estado. Terceira coisa, coitado, né? O órgão público não possui nem vontade própria, porque ele não foi criado para pensar. Ele não foi criado para tomar decisão. O órgão público ele foi criado meramente, o órgão público no geral, né, ele é criado para fazer exatamente o que alguém maior já falou para fazer. A Constituição ou uma entidade superior independente e que tenha total controle e gestão. Então, o órgão público ele não possui vontade própria, né, ele vai fazer a vontade do que a entidade maior que o criou estabelece para ele. Então, não é que ele vai tomar decisão. O que ele vai fazer simplesmente é seguir o padrão estabelecido dentro da entidade maior da pessoa jurídica. E para piorar a história, é bom você lembrar que os agentes que atuam em nome do órgão público, eles atuam não por representação, mas eles atuam por chamada imputação. O que significa atuar por imputação? Significa que tudo que o agente faz é representação da entidade pessoa jurídica maior. O que o órgão público faz não é de responsabilidade própria. Você não confronta o funcionário do órgão público, você confronta a entidade que criou o órgão público. Então, na verdade, você vai ter um combate direto com a entidade pessoa jurídica e não com o órgão público. Por isso que se fala em imputação, tá? Porque ele está ali representando aquela entidade, representando a pessoa jurídica maior. Então ele não pode fazer nada. Agora, para classificar, eu posso classificar por várias formas o órgão público, só que as bancas elas gostam da classificação pela posição estatal. Essa classificação é simples, chamados órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Para facilitar a sua vida, sem enrolar muito, tá? Órgãos independentes são aqueles órgãos que recebem atribuição direta da Constituição Federal, não se subordinam a ninguém, não possuem subordinação, não se subordinam de jeito nenhum e são órgãos de cabeça, são órgãos de atitude principal. São os órgãos executivos, os órgãos legislativos, mas preferencialmente federais, da administração pública, né? Então você pode ter como exemplos aqui, Presidência da República, Congresso Nacional, né, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Órgãos autônomos são órgãos que possuem certa autonomia. Eles vão ter autonomia administrativa e financeira, sim, sem problema nenhum. Mas eles são chamados órgãos de cúpula da administração. Não disse cópula, tá? Eu disse cúpula. O órgão de cúpula é o presidente da República em cima da gente. São órgãos de cúpula, né, da administração pública que são normalmente
subordinados aos órgãos independentes. Para você poder se ligar fácil, você pode colocar aqui, se eu tenho presidência da República como exemplo de independente, nos autônomos eu vou ter os ministérios ligados à presidência da República. Se eu tenho uma prefeitura como órgão independente, eu vou ter as secretarias municipais. Um governo, eu vou ter os secretarias de governo. Tá tranquilo? Órgãos superiores são aqueles órgãos que detêm certa condição de decisão, porque eles possuem posição de chefia, de direção, mas eles não têm autonomia, não são autônomos. O interessante é isso, apesar de tomar decisão, eles estarem de frente, eles não são entidades autônomas. Normalmente você vai ligar a departamentos, você vai ligar a delegacias, a procuradorias, são os órgãos superiores. Presta atenção, subordinados aos autônomos ou até aos independentes, se for direto. Autonomis foi ótimo, saiu bonito. Subordinados a autônomos ou independentes. Só que, lembra você, órgãos superiores tomam decisão, mas não têm autonomia. Agora, subalterno, parceiro, tadinho, lembra de mim toda vez que eu vejo esse cara. Porque são chamados órgãos de mera execução. A atividade deles é executar exatamente o que toda a entidade diz. Não tem autonomia nenhuma, não tem poder decisório nenhum, sim, somente em como fazer o que tem que ser executado, Mas não tem mais nada, tadinho. É só órgão de execução, tá? Você pode ter como exemplos as portarias de prédio público, os almoxarifados, tá? No geral, são entidades que estão ali apenas para realizar a atividade comum necessária para que se execute o algo do serviço público. Então tá aí, órgão público, a teoria do órgão que traz toda a composição e uma classificação única de concurso público voltada à posição estatal. Tá beleza? Então, nada demais, bem tranquilo. Guarda principalmente para a sua prova as características dos órgãos, tá? Isso aqui é importante pra caramba. Foi? Então, até um próximo vídeo. Grande abraço, amigo.